Toda obra de transformação da pastoral nossa, né, nas paróquias, nas comunidades, nas várias áreas onde a igreja atua, todas estas áreas são iluminadas exatamente pela pessoa de Jesus. Essa é a nossa missão principal. E dentro desta perspectiva de comunhão, né, a comunhão com Cristo, comunhão com os irmãos, aí vem o anúncio do reino de Deus, que está ligado à pessoa de Jesus. Ele, anunciar Jesus Cristo é anunciar o reino de Deus. Não se pode anunciar o reino de Deus desvinculado de Jesus Cristo. Nós vimos, por exemplo, na descrição do socialismo comunista, que eles também falam de um reino, só que não é de Deus e nem de Cristo, é o reino do homem. E ao contrário, religião, Deus, Cristo, atrapalha completamente, é obstáculo para eles, porque eles querem a dominação completa do ser humano. Claro que também o nazismo pensa a mesma coisa, o nazismo também rejeita qualquer forma de religião. Eles não rejeitam a instituição religiosa, a igreja, tanto o nazismo quanto o comunismo, quando ela está a serviço deles. Tanto que na Rússia, a igreja ortodoxa, ela ficou a serviço do comunismo e o patriarca de Moscou fazia parte do Politburgo. Politburgo seria exatamente a nomenclatura maior, ou seja, o grupo que dirigia o país. O patriarca de Moscou fazia parte. Os dirigentes comunistas iam à igreja de vez em quando, principalmente em situações de dificuldade, não porque acreditassem, mas porque eles precisavam da igreja, do serviço da igreja, mas a igreja tinha que estar subordinada a eles, como na China. A Alemanha também. Matavam-se os cristãos quando os cristãos não eram submissos ao regime. Perseguiam-se os cristãos quando eles não eram submissos ao regime. E isso em todos os países. O ateísmo, naturalmente, ele é conveniente ou não. Quando você precisa da religião, quando você precisa da instituição religiosa, quando você precisa da propaganda religiosa, porque o povo simples é muito religioso, então esse povo todo, esses grupos todos utilizam a religião para entrar na consciência das pessoas e depois lá de dentro eles vão implodi-la. Essa é a ideia. Para nós não podemos ser assim. E é isso que está a dizer o número 50. A palavra política aqui é no sentido que eu estou acabando de dizer. Não é no sentido daquele política, né, no sentido maior do termo. Nós costumamos dizer política com P maiúsculo, né? Não é nesse sentido. Então, aqui no número 50, vai dizer assim: a igreja não se confunde com a comunidade política e nem está ligada a nenhum sistema político. A comunidade política e a igreja, no próprio campo, cada um no seu próprio campo, são efetivamente independentes e autônomos. Uma comunidade, autônomas, uma em relação à outra. E estão ambas, embora a diferentes títulos, ao serviço da vocação pessoal e social dos mesmos homens. É muito triste quando você vê padres assumindo bandeiras. Está errado isso. Tudo bem, os leigos podem fazer isso. Os leigos, quando eles entram no mundo da política, eles o fazem pelo próprio direito de consagrados pelo batismo. Eles representam a igreja nesses embates, nessas lutas, mas nunca
os ministros da igreja que devem zelar pela unidade da igreja. Porque todos nós temos direitos. Eu tenho direito quando eu falo, não eu, Padre Cândido, um cristão, ele tem direito de ser daquele partido, desde que esse partido não seja aqueles condenados pela igreja, nem o nazismo, nem o comunismo, o socialismo comunista, bolchevique ou russo ou qualquer tipo de partido existente, inclusive no Brasil, que tem esses pressupostos contra a vida humana, contra a dignidade humana, contra a fé, contra a religião, etc. Esses estão fora, o cristão não pode estar neles, não pode. Agora, todos os outros, eu tenho direito, os cristãos têm direito de estarem naquele, simpatizar com aquele outro. Porém, os padres não. Os padres, enquanto ministros, lá no seu exercício, lá na igreja, lá na pastoral, ele não pode ficar por um lado e por outro. Não pode se filiar, porque ele divide. Então, eu me lembro casos na época do Brasil, quando o Brasil tinha os dois partidos mais ferrenhamente, PSD e UDN, né? Então, havia casos, principalmente no interior, em que padres negavam comunhão à pessoa do partido que não era o dele. Criava-se a maior dificuldade. Eu passei por uma situação muito estranha. Eu era muito jovem, fundei um coral em Siderópolis, Santa Catarina. Não sabia das politicagens locais. E o coral estava indo muito bem. Aí, de uma hora para outra, o dia do ensaio, me aparecem 3 gatos pingados e o resto não apareceu. Aí eu perguntei para um padre colega mais experiente, eu falei, eu estava tão animado, isso era depois de 2 meses que a gente estava se preparando, ensaiando, a coisa estava, já íamos fazer a primeira apresentação na igreja e o coral termina. Tinha 3, 4 pessoas que foram ao ensaio. Aí eu perguntei para o padre mais experiente, falei, o que pode ter acontecido, meu Jesus, o que foi? Aí ele falou assim, escuta aqui, essas 3 ou 4 pessoas que vieram e os outros não vieram, eles eram os primeiros a aparecerem? Era a primeira vez que eles apareciam? Aí eu falei, eu acho que sim, porque eu não vi a cara deles antes. Então pode saber de uma coisa, o coral estava sendo feito com um partido, era só o UDN, aí vieram 3 ou 4 do PSD exatamente para acabar com a fama e aí acabou o coral, porque tudo estava ligado ao partido. Então, nós sabemos que a situação não é tão simples assim. Quando o padre entra na política, ele divide a comunidade, pessoas deixam de frequentar a igreja, pessoas deixam a igreja, e esta cisma permanece hoje. Talvez seja por isso que a Igreja Católica hoje, infelizmente, tem metade da população brasileira que há 20 anos atrás considerava integral, quase 90%, e hoje só tem 50%. Será que o povo está saindo porque está achando que a igreja está tomando algum partido? Se for, é lamentável. Se não for, aí deve-se atribuir a outros fatores. Vamos agora ver o VT do padre Célio Della More, que vai falar mais um pouco sobre os lazaristas. Conviramos. Os vicentinos de Frederico Ozanam, que era um rapaz também de uma família nobre, aí já é diferente. São Vicente era plebeu, era pobre. Ozanam de família rica. E acontece que ele foi estudar na Sorbonne e tinha um grupo de companheiros. Mais ou menos hoje, como esses jovens se ajuntam por aí afora, tinha um grupo de companheiros, tinha uma pequena espécie de clube social, etc., e queriam mostrar que a fé católica era importante naquele tempo da Revolução Francesa. Ozanam, um dia, escutou um insulto de um colega dizendo, engraçado, vocês falam tanto, não fazem nada. Façam alguma coisa. Ozanam ouviu a conversa e foi pedir conselho depois, né, a um homem mais velho. Então, a fundação dos vicentinos, conhecidos hoje como Sociedade de São Vicente de Paulo, é de Frederico Ozanam e de um grupo. Sendo que o presidente primeiro, que eles escolheram um homem mais velho, porque eles tinham, Ozanam tinha 20 anos, os outros tinham 22, 23 anos, e pegaram o Bailly, que já era um homem de 42 anos, um homem também de fé e cristão
Então foi ele que fundou a Sociedade de São Vicente de Paulo. E quem orientou que eles fossem aos pobres e fizessem trabalho para os pobres foi a irmã Rosalie Randi. São Vicente ficou sendo considerado o homem da caridade, porque ele fez passar pela mão dele fortunas imensas, mas que ele não guardou. Depois comentamos esta belíssima parte e cena que nós vimos. Daqui a pouco, o quarto bloco, Questões de Fé.